Shalom, shalom. Nessa nova fase, fases que revelam os movimentos de toda a essência de Deus. Agora é liberado sobre nós um entendimento que vai além do que o nosso psique humano pode alcançar. A mente de Deus, caráter de Deus, o espírito de entendimento. Eu quero falar com você que é pai de família, mãe, líder, que tem um chamado, que já é ungido, é com você que eu quero falar. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de 1 Crônica, 12:32, que chega o tempo de ungir Davi. Olha que interessante isso. Chega o tempo de ungir Davi. E diante de todas as comitivas, pessoas, responsáveis em cercar Davi, em colaborar com o avanço do reino de Davi, porque eles entendiam que Davi era escolhido por Deus, não era sobre ele, porque ele era o improvável. Então eu estava falando no último conteúdo, como é fácil a gente se perder até que se dê o dia D. O dia de ser ungido, um dia de ouvir Deus dizer assim: eu tenho prazer em você, eu tenho gozo em você, eu chamei você para essa missão. E ei, Davi começou entregando marmita. O coração dele estava cheio de alegria, porque ele estava servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. As motivações de Davi era conduzir ele para o centro da vontade de Deus. Então nem as dores, nem as lutas em sua infância, em sua casa, em sua família, o impediu de estar diante de Deus. Depois de ungido, então nem se fala o que passou Davi na sua trajetória. Loucura para o nosso psique humano. Era Deus conduzindo Davi. Sendo perseguido, sendo justo, sendo perseguido porque Deus o escolheu, não estava nos projetos dele, não era escolha dele. Inveja, ira, ódio, fúria, inveja, ciúmes das nações contrárias, de alguns do próprio meio, só ganhando o entendimento que vinha do alto para ser conduzido sem desistir. É o maior desafio de todos nós. O medo de desistir, o medo de fracassar, o medo de não dar conta. E o que está por detrás de tudo isso, às vezes? Às vezes um ego, às vezes uma ferida aberta. Mas sabe o que eu acho lindo? Que o Espírito de Deus, no caso aqui, o Espírito do entendimento, que nos aconselha, que nos abraça, que nos firma as estacas, está sobre nós. Nós precisamos da clareza do entendimento. Porque se fica claro, a palavra vai dizer: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, discernimento, entendimento. Perece. Se nós não tivermos as escrituras em vigor na nossa identidade, com o agir do Espírito Santo, parece ser loucura. Tudo que Deus nos entrega, sim ou não? Parece ser loucura. De entregador de marmita a grande guerreiro de guerra, estrategista, rei. No momento que ele vai ser coroado, lembra que eu disse que no poder do Homer tinha um movimento específico de Deus? Que no Homer nós íamos ter o privilégio de toda a unção do Cristo na figura de Issacar, quer nos trazer luz, entendimento, clareza. Quem não quer nessa jornada como de Davi ter pessoas ao seu lado, munidos de entendimento que vem do próprio Deus? Pessoas que olham para o propósito, não para você. Pessoas que olham para o agir de Deus, não para você. Pessoas que nos cercam com bons conselhos, com boa nutrição, de maneira responsável, porque não está olhando para tudo aquilo que Deus está realizando também em você no cumprimento do propósito. Pessoas maduras,
pessoas colocadas porque tem zelo, tem temor. Se o Senhor me predestinou para cuidar dessa pessoa, Senhor, me dê entendimento. Lembra? A tribo de Issacar era a menor tribo. E eles carregavam essa unção, esse zelo, essa clareza. Não só de discernir os tempos de uma forma cronológica, mas de discernir o que queria Deus através da vida de Davi. Quantos de nós, por falta de entendimento, clareza, iluminação divina, estamos ou já sepultamos algum Davi? Como fez Saul, o escolhido de Deus. Você já passou por isso? Eu já passei sem entendimento no início da minha jornada, aprendi com isso e depois fizeram isso comigo. Mas eu aprendi tanto com a minha pastora, tanto com a mulher que me gerou, quando ela se sujeitava diante de mim dizendo assim: Andréia, eu estou sendo tomada por um espírito e ele tem nome, a síndrome de Saul. Eu estou com inveja de você, eu tenho ciúmes de você. Se ela não estava sendo iluminada por Deus, eu não sei, entendeu? Eu não sei o que é, que nome que a gente pode dar para isso. Ah, maturidade, mulher de Deus. Não, era o Espírito de Deus. Também querendo provocar um realinhamento na vida da minha pastora. E porque Deus via o que tudo aquilo gerava em mim. Então, eu e você, como Davi, quando foi coroado, precisamos de pessoas. Pessoas essas como a tribo de Issacar. Issacar gerou uma tribo. E o foco dessa tribo estava e tinha alvo e objetivo: discernir os tempos, discernir os movimentos de Deus, discernir a maneira e a forma a qual Deus estava conduzindo Israel a avançar. Eu costumo dizer que placa de igreja é como tribo, mas quando o chofar toca, nós precisamos nos abraçar. Quando o chofar toca, precisamos entender que nós somos um corpo universal. A igreja é um ser lindo. Nós não somos, uma padaria, nós não somos uma oficina, não. Nós somos a noiva de Cristo, um órgão, um corpo vivo, onde o Cristo, agora aqui, nessa atmosfera do terceiro nível, ganhando clareza. Eu costumo dizer, se um de nós caímos, cai todo mundo junto. Mas a síndrome de Saul, falta de entendimento, falta de propósito. Olha que tema lindo que eu li sobre sabedoria. A sabedoria não tem ganho quando a Andréia está no chão. A sabedoria não tem ganho quando eu e você não conseguem levantar por medo e temor, ou por processo de purificação em vaidade, ego, essas coisas todas. Que Deus, quando nos predestinou, já via tudo e mesmo assim não nos rejeitou. Nós precisamos tanto do Espírito, do entendimento, tanto. Às vezes a gente vê pessoas tão doentes, eu não preciso de ninguém sobre a minha vida, não. Eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso de autocuidado. Deus fala comigo diretamente. Ei, o que diz o livro de Tiago? Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados e não perdemos a salvação. Mas quando nós liberamos, confessamos os nossos delitos, os nossos pecados a uma pessoa de unção madura, uma pessoa interessada ao movimento do reino, nós somos sarados. Porque a temática do perdão já foi resolvida na cruz, mas nós estamos aqui aprendendo com a tribo de Issacar, ganhar entendimento. Quando nós estendemos as mãos para pedir ajuda para alguém sério, nós estamos nos movendo como Davi, não como Saul. A síndrome de Saul é uma síndrome egoísta e egocêntrica que gera para si, não gera nem para Deus. Tem seus ganhos, já foi liberado no conteúdo anterior. Tem seus ganhos, tem esses aplausos, tem seus ouros, sua prata, tudo que a ferrugem e a traça pode consumir. Toma, Deus entrega. Mas a paz, a vida, a adoração, o louvor, a alegria que carregava Davi, que carregava Jesus, é pelo gozo de se manter fiel, porque está sujeito a esse espírito de entendimento que vem da terceira lâmpada da menorá, que é o Cristo. Se aproprie dessas palavras e se sujeite, se permita.